a nós nesse sentido. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos irmãos, então dentro dessa temática do refúgio, eu separei uma mensagem bíblica para esta manhã de sábado e quero convidar você para que abra a Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Josué, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Já encontraram aí? Vou só colocar aqui um pouquinho de água, pode ser que precise daqui a pouco. A passagem na minha versão bíblica, ela vai dizer o seguinte: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar. Alguma coisa que eu posso fazer aqui para melhorar essa parte? Tá normal aqui, né? Pronto. Homicida, perdão, eu estava no verso 3, para que fuja para ali o homicida que por engano, prestem atenção nessa informação, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Verso 5. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feria o seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. E agora o último verso, que vamos ler por agora. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Imagine comigo a seguinte cena. Imagine que você está a trabalhar junto com um amigo. Imagine que é um amigo seu, um conhecido. Temos aqui o João e o Vitor. Vamos imaginar que vocês dois foram juntos para um passeio, ou estão a trabalhar, estão ocupados com alguma coisa e um acidente, uma tragédia acontece com eles e um dos dois ali morre, ok? Isso é só uma ilustração, isso não vai acontecer, ok? A Célia já ficou ali, imagina o meu filho, né? Que seja o Vitor, né, Célia? Então, aqui nós tentem só visualizar de maneira um pouco muito pálida esse cenário onde você se envolve numa tragédia e a outra pessoa morre e você acaba por ser responsabilizado pela morte do outro. Ok? E no passado acontecia, eles trabalhavam muito ali com o machado, com a lenha, estavam a cortar lenha, de repente o machado saltava do cabo e aquilo, imaginem as muitas tragédias que ocorreram. A legislação hoje em Portugal, ela iria tentar, obviamente, tratar o caso. Haveria uma investigação, você seria responsabilizado ou não, pronto, um processo seria instaurado aqui para perceber o que ocorreu. Agora, tente entender comigo que você está há 3.500 anos atrás, ok? Essa cena que estamos aqui a imaginar, ela não aconteceu na legislação atual, e sim na jurisdição daquela época. O que é que acontecia naquele período? Eu vou partilhar aqui convosco algumas informações. Naquela altura, a pena ela apontava para o seguinte: a perda deveria ser compensada com a morte de qualquer membro da família do assassino, ok? Então, se eu, por acidente, matasse alguém, a lei anterior dizia o seguinte: alguém da minha família teria que morrer para
equiparar as coisas. Segunda regra que havia, não havia qualquer distinção entre um assassinato acidental ou intencional, certo? Terceira coisa, em muitos casos, um pagamento, um gênero de indenização, era feito pelo assassino à família de quem morreu. Então, basicamente, essas aqui eram as regras, ok? Entretanto, nós acabamos de ler aqui em Josué, um pouco daquilo que Deus orientou ao povo quando saiu do Egito. E se você prestou atenção, das regras que existem aqui algumas diferenças, certo? Vamos pontuar quais seriam as diferenças. Primeiro, apenas o assassino seria responsabilizado pela morte da vítima, ok? A regra que vemos aqui em Josué, e já estava lá em Números, também em Deuteronômio, ela mostra que não era qualquer parente que seria punido. A punição seria apenas para o culpado, quem praticou aquele ato. Segunda diferença, havia uma distinção clara entre o crime acidental e o crime intencional. Então, estão acompanhando comigo aqui o raciocínio? Ok? Se era por intenção ou não, isso aqui fazia grande diferença. E, por fim, os pagamentos, essa tal indenização, ela não era aceite como forma de compensação, certo? Então, o que acontecia na prática? Aconteceu a tragédia, ok? De acordo com a nova lei que Deus orientou o povo, a pessoa que praticou aquele ato, ela tinha que correr e fugir para uma cidade. As tais cidades eram chamadas de cidades de refúgio, certo? E ele tinha que fugir de quem? Ele tinha que fugir de um indivíduo que era intitulado aqui de vingador do sangue. O vingador do sangue era o parente mais próximo do sexo masculino. Então, se fosse um parente da minha família, eu sou homem, sou o irmão mais velho, sou o próximo, sou o pai, sou o tio, sou o primo. O parente mais próximo do sexo masculino era o responsável por cumprir a execução. Ele tinha que perseguir quem matou seu familiar e executar, então, a vida daquela pessoa. É bom lembrar o seguinte, gente, não podemos confundir, eu quero lembrar vocês que a gente está falando de uma legislação daqueles dias, ok? Eu não estou aqui de nenhuma forma defender a lei do olho por olho, dente por dente, vida por vida, não é isso que enquanto igreja nós estamos a defender e jamais queremos propor, mas existem lições espirituais preciosíssimas que serão extraídas aqui desse contexto. Por que Deus estabeleceu as cidades de refúgio? Por que Ele orientou uma legislação diferente da que havia até então? O que nós vamos ver aqui é que o vingador de sangue iria perseguir quem matou a outra pessoa e essa pessoa tinha que fugir para a cidade de refúgio. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de refúgio, então? Qual era o propósito dessas cidades? Primeira coisa, as cidades de refúgio foram estabelecidas por Deus com o objetivo de manter a terra de Israel limpa, moralmente falando. Se você puder abrir a Bíblia aí rapidamente no livro de Números, no capítulo 35, onde também o mesmo contexto aparece, Números 35, nos versos 33 e 34, nós vamos encontrar aqui as palavras do próprio Deus sobre o tema do assassinato. Verso 33, Números 35, verso 33, na minha versão, eu tenho as seguintes palavras: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Então vocês percebem que quando uma pessoa era morta, assassinada, quer fosse acidentalmente ou intencionalmente, aqui o texto nos diz que a terra era profanada. E vocês vão lembrar comigo
quando Caim matou o seu próprio irmão. Lembram o contexto ali? Quando Deus diz assim que da terra o sangue de Abel ele clamava, ou seja, havia uma necessidade de que a terra fosse expiada, que as coisas ficassem resolvidas. Por isso Caim diz assim, quem me encontrar vai me matar, porque é uma lógica de que se eu matei alguém, havia, isso é no passado, se eu matei uma pessoa, eu preciso agora pagar com a minha própria vida, para que a conta ficasse ali novamente igualada. Verso 34, não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Portanto, o que nós vamos ver aqui é exatamente essa necessidade de que a terra fosse purificada. Pode parecer estranho, obviamente, toda essa conversa que estamos a ter aqui, mas a lógica aqui ela é simples. Matar alguém é o mais grave crime, isso profana a terra. Para vindicar o sangue inocente que foi derramado, é preciso que o assassino seja morto. Podemos lembrar aqui, mais uma vez, repito o caso de Caim, e aqui é onde terão papel as cidades de refúgio. Apenas os assassinos intencionais deveriam pagar com a própria vida naquele contexto, e quem o fizer sem intenção a partir de agora, iria abrigar-se numa cidade de refúgio. Apenas relembro que estamos num contexto drasticamente diferente disso e estamos à procura das lições espirituais. Qual era a localização das cidades de refúgio? Isso daqui é muito interessante. Eram 6 cidades e essas cidades estavam espalhadas, certo? Elas ficavam espalhadas ao redor do território de Israel. 3 ficavam de um lado do Rio Jordão, 3 do outro lado, e elas ficavam assim geograficamente realmente espalhadas. É dito que as estradas de acesso às cidades de refúgio, elas eram mais amplas, elas eram mais planas, exatamente para que a pessoa que precisava fugir para abrigar-se, ela conseguia fazer isso de maneira rápida, certo? Ela fazia com alguma facilidade, porque o acesso era facilitado. Sobre a vida na cidade de refúgio, como era a vida ali? É válido lembrar que as cidades de refúgio eram habitadas pelas pessoas da tribo de Levi. Lembram quem eram os da tribo de Levi? Eram as pessoas que eram sacerdotes, os levitas, viviam para a adoração, viviam para a causa do Senhor. E aqui é engraçado, porque o assassino, ele agora fugia para um lugar e ia viver na presença de pessoas que viviam um estilo de vida que era o melhor que havia na terra, certo? A melhor música, a melhor comida. As cidades de refúgio ficavam todas elas no alto, em lugares mais altos, a vista com certeza muito bonita. Era um lugar privilegiado. O ambiente, certamente o estilo de vida, era tudo muito pacífico, muito harmonioso. Assim era a vida numa cidade de refúgio. O que havia de melhor estava ali. Qual era o significado dos nomes das cidades de refúgio? Se você depois for mais à frente ali no texto de Josué, vai ver que os nomes das cidades eram Quedes, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã. E no idioma hebraico, os nomes têm sempre um significado muito especial. Quedes significa santo ou santidade. Você vai lembrar a palavra kadosh, que se popularizou, de certa forma, em português, no meio cristão. Siquém significa ombro. Hebrom, comunhão. Bezer, fortaleza. Ramote, exaltado. E Golã, alegria. Cada um desses nomes aponta para um bom resumo daquilo que o fugitivo devia encontrar na cidade de refúgio. Santidade, amparo, comunhão, proteção, alegria, um novo começo. Era exatamente isso. A proposta era que naquela cidade, o refugiado,
encontrasse uma nova vida, um novo começo. E ali ele devia permanecer até a morte do sumo sacerdote. Gravaram essa informação também? Enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, ele permanecia ali dentro. Vamos compreender um pouquinho então a tipologia, ou seja, o que cada coisa aqui simboliza. Primeiro, o assassino. Quem esse criminoso aqui, quer seja acidental ou intencional, e nesse contexto acidentalmente, ele representa quem no plano da salvação? O Rui falou ali, vi a boca mexer. Quem é representado aqui? Fala, Rui. O pecador. O pecador. E talvez uma dúvida possa surgir, e a dúvida era um crime sem intenção, mas o pecador não peca sem intenção. O pecador peca porque decide pecar. O que é que vocês acham? O pecador peca sem intenção ou peca porque escolhe pecar? Ele peca porque escolhe pecar, não é? Mas a Bíblia nos diz o seguinte, que nós somos culpados diante de Deus desde o nosso nascimento. Nascemos pecadores, meus irmãos. E pecamos porque estamos numa condição que não nos favorece em nada. Aqui nós encontramos a realidade que aponta para o seguinte: o que faz a diferença não é o pecado que foi intencional ou o pecado que foi pela minha condição. A grande diferença estará no preço que foi pago para nos resgatar dessa condição, certo? O preço que Jesus pagou é o que nos dá esperança. O sacrifício de Cristo, meus queridos amigos, ele nos coloca num patamar de culpados perante Deus, mas com livre acesso à libertação da culpa. Romanos 6:23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus, quem conhece, é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que falar da cidade de refúgio? Porque todos nós aqui nos enquadramos na figura do fugitivo. O indivíduo que pecou e que precisa fugir da condenação. Porque o salário do pecado é a morte. O que nos resta a todos nós é a condenação, ok? E só há uma forma de não sermos punidos e condenados. Qual é o caminho? Nessa simbologia da cidade de refúgio, irmos para a cidade. Corrermos para a cidade de refúgio, o mais rápido possível. O vingador de sangue. Quem seria o vingador de sangue nesse simbolismo bíblico, nessa tipologia como nós chamamos? Quem seria o vingador de sangue? Vamos lá. Alguns estão ali a cochilar, eu sei que é um tema um pouquinho mais coisa, sem tantas ilustrações, sem muitas historinhas, mas me ajudem. Quem era o vingador de sangue? Não é Satanás. O vingador de sangue, ele tinha um papel, o papel dele era restaurar a justiça, ok? O papel dele era estabelecer a igualdade, era trazer as coisas ao estado original. Quem é o vingador de sangue? Não é Jesus. Não nesse cenário, não nessa tipologia aqui. O vingador do sangue é Deus. Deus que vem para estabelecer a justiça. Portanto, se eu sou um pecador, quem afinal irá aplicar o juízo e a sentença e estabelecer a ordem? É Deus. Ok? Então Deus é o vingador do sangue que irá punir o pecador. Agora, quem é a cidade de refúgio? A cidade de refúgio. Jesus, o nosso Redentor. O abrigo seguro para o pecador diante da condenação. O fácil acesso às cidades de refúgio aponta para o livre e direto acesso à graça de Cristo. Assim como aquelas cidades proviam o melhor da terra para o indivíduo recomeçar a sua vida, assim será a nova vida com Cristo.
Assim como aquelas cidades tinham um nome e os nomes apontavam para santidade, ombro, ou seja, o amparo, a comunhão, a fortaleza, uma segurança, exaltação, no sentido não de exaltar alguém, mas de recomeçar a pessoa, de erguê-la, alegria. Todos esses nomes apontam para aquilo que encontramos em Cristo Jesus. Talvez você pense, mas como um criminoso encontrava todas essas virtudes na cidade de refúgio? Ele não merecia. Alguém que tirou a vida de outro não merecia ir para um lugar tão bom, protegido, alegre, ou seja, recomeçar uma vida que efetivamente era uma vida melhor do que a que ele tinha antes. Ele não merecia isso. A verdade, meus amigos, é que o pecador não merece tudo isso. Mas é exatamente o que Deus tem para oferecer hoje. Não merecemos, somos culpados diante do Senhor, mas Ele tem o melhor para nós. Há um refúgio em Cristo Jesus. E eu não poderia deixar de concluir essa mensagem sem lembrar, eu sei que muitos falam da igreja como cidade de refúgio. E eu não poderia deixar de mencionar também esse aspecto. A igreja é apontada por muitos como uma cidade de refúgio, e eu tenho aqui algumas considerações que gostaria de partilhar. A primeira, a religião bíblica é verdadeira, é social e congregacional. Por isso não há evangelho sem comunidade. Hoje há um movimento muito forte de pessoas que dizem, não, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não preciso de uma igreja. Eu não tenho igreja, não vou a uma igreja porque isso é desnecessário. Eu respeito essa opinião, esse ponto de vista e até esse estilo de vida que alguns têm assumido, mas eu tenho que dizer para você que isso não é o que está proposto na Bíblia. Não é o cristianismo desenhado no Novo Testamento, não é a vida da igreja. A proposta em nenhum momento é que você se desligue de uma igreja, de uma congregação e viva sozinho. Não. A religião bíblica ela é congregacional, é social. Deixar de congregar implica em dois pecados. Dois pecados graves. O primeiro é o orgulho, porque você acha que não precisa de ninguém para te ajudar. O segundo pecado, o egoísmo, porque você entende que não precisa ajudar ninguém. São dois pecados cometidos por todo aquele que se afasta da congregação, da vida enquanto igreja. Talvez nesta manhã eu estou a falar para alguém que hoje está aqui, mas não faz parte de uma congregação, não se sente parte e não é parte. Meu amigo, cuidado, porque a igreja, nas metáforas bíblicas, uma delas é apresentar a igreja como o corpo de Cristo. A igreja, como o corpo de Cristo, tem um papel. Ser membro é estar ligado ao corpo. Um membro só é curado quando está ligado ao corpo. Não existe cura se você amputar o membro e afastá-lo. O membro é curado quando está ligado ao corpo. A cruz, ela restaurou o relacionamento entre Deus e os homens, mas também o relacionamento entre os homens e os homens, entre os seres humanos. Na igreja, existem lutas espirituais que nós vamos tratar de forma individual, mas algumas nós vamos precisar da coletividade. E Deus sabe disso, talvez por isso criou a igreja. Coisas como o perdão, a ajuda, são exatamente práticas que aprendemos e exercitamos aqui. Perdão, até esses dias eu li uma frase interessante, o perdão constrói pontes onde a decepção cavou abismos. Querido amigo, querida amiga, irmãos, se você tem olhado para a igreja como apenas um lugar onde você talvez vai, assiste um sermão e depois segue, eu queria propor, mais uma vez, porque eu lembro de já ter falado isso aqui no passado, mas talvez você não estava naquela ocasião, a igreja ela tem um papel de unir pessoas, de aproximar pessoas. E cada vez que, quanto mais o tempo passa, nós somos mergulhados numa cultura cada vez mais individualista.
As pessoas são mais individualistas dia após dia. E é possível que você também tenha assumido uma postura muito individualista. Há estudos que comprovam que se um indivíduo ele vai para uma congregação e ele não encontra ali, não forma pelo menos 7 amizades mais próximas, ele vai embora, ele não permanece. Ele não vai permanecer, porque ele não se sente parte daquele grupo. E é possível que alguém aqui, se você tentar fazer as contas, não encontre aqui 7 pessoas. Uma hora você vai acabar saindo, vai acabar abandonando. E vai ter o raciocínio genial de que você não precisa da igreja porque sozinho você está melhor. E você não pode estar melhor. Porque o cristianismo é uma religião de relacionamentos e é uma religião onde Deus realmente reúne pessoas. E eu estou a falar para vocês como alguém que acompanha muitos problemas das igrejas. Eu sei que as igrejas são repletas de situações muito delicadas que muitas vezes nos afastam uns dos outros. E eu sei também que, idealmente, o papel da igreja era cumprir tudo o que as cidades de refúgio ofereciam para aqueles fugitivos. Mas temos que ser honestos. A igreja nem sempre cumpre esse papel. Alguém disse que a igreja só tem 2 problemas. O primeiro sou eu. O segundo é você. São os problemas que a igreja tem. A igreja deveria ser o que Jesus é para a humanidade. Nós deveríamos ser isso uns para os outros. Somos, nem sempre somos. Qual é a nossa postura diante disso? Nos afastar? Não, não pode ser. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer assim, olha, afasta-se porque é melhor para ti. Não é bíblico, não há base para isso. O convite da graça será sempre, esteja com a igreja. Agora, deixando esse aspecto de lado, da importância de estarmos enquanto igreja, vamos aqui à conclusão e eu pergunto como entrar na cidade de refúgio. Quem é a cidade de refúgio? Vamos lá na nossa tipologia, quem é a cidade de refúgio? É Jesus. Como entrar na cidade de refúgio? Primeiro requisito para entrar na cidade é ser um pecador, e aí toda a gente aqui já encaixa, ok? Todos são pecadores, já estão habilitados, mas não é só esse requisito. Segundo requisito, reconhecer sua condição de pecador. Porque você pode ser um pecador e achar que não é. Como disse Jesus, eu não vim para os... Marcos 2,17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Terceiro requisito, buscar um genuíno arrependimento. O primeiro todos já se encaixam. Segundo, também, né? Reconhecem que são pecadores? Sim, ok, está tudo bem. Terceiro, buscar um arrependimento. E quarto requisito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque todo aquele que está na cidade de refúgio é uma nova criatura, é uma nova vida, tudo começa de novo. Caros amigos, concluindo então, a fuga para a cidade de refúgio, que é Cristo, ela precisa ser urgente, imediata. É preciso deixar para trás o que ficar para trás, não interessa. Eu tenho que fugir para a minha cidade de refúgio, que é Jesus Cristo. Na perspectiva bíblica, permanecer em Cristo não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. A morte do sumo sacerdote marcava o fim do período em que a pessoa estava na cidade de refúgio. Mas eu quero lembrar para vocês que dentro da nossa tipologia, quem é o nosso sumo sacerdote? Também é Cristo. E ele morreu, do ponto de vista, sabemos que ele morreu e ressuscitou, e a sua função de sumo sacerdote permanece ativa. Portanto, nós jamais precisamos sair e abandonar a cidade de refúgio, porque o nosso sumo sacerdote, ele vive para todo sempre. E a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está na cidade de refúgio, que é Cristo, então, amigo, louvado seja Deus, porque não há condenação para você. Não há condenação para mim. Hoje, eu quero entender que todos nós aqui somos refugiados em Cristo Jesus. E quero propor que a igreja é exatamente a reunião dos fugitivos, aqueles que fogem da condenação para encontrar a salvação na pessoa maravilhosa
de Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós e que hoje possamos efetivamente encontrar esse refúgio e tudo aquilo que Ele oferece, porque eu tenho certeza